Olá, boa tarde. Eu me chamo Letícia Ricarte de Freitas, sou aluna do curso de Pedagogia e hoje eu estou aqui para explanar um pouco de como foi o meu projeto de extensão, que tem como temática Grupos Sociais Vulneráveis, Violência Doméstica contra a Mulher. De início, eu vou falar sobre a contextualização. Eu vou descrever a problemática levantada e os referenciais teóricos pesquisados. A violência doméstica contra a mulher tem sido um problema cada vez mais em pauta nas discussões e preocupações da sociedade brasileira. Apesar de sabermos que tal violência não é um fenômeno exclusivamente contemporâneo, o que se percebe é que a visibilidade política e social desta problemática tem um caráter recente, dado que apenas nos últimos 50 anos é que tem se destacado a gravidade e seriedade das situações de violência sofridas pelas mulheres em suas relações de afeto. Para Dias, a violência doméstica está ligada frequentemente tanto ao uso da força física, psicológica ou intelectual, no sentido de obrigar outra pessoa a fazer algo que não quer, ou seja, impedir que ela manifeste sua vontade sua vontade. Tolerando sua liberdade é considerada uma forma de violação dos direitos essenciais do ser humano. No Brasil, uma das primeiras e principais pesquisas que denunciaram a gravidade das violências sofridas pelas mulheres revelou que 43% delas já haviam sofrido algum tipo de violência sexista, sendo em 70% dos casos perpetrados por parceiros ou ex-parceiros conjugais. Conclusão alarmante da referida pesquisa é a estimativa de que a cada 15 segundos uma mulher é espancada no Brasil. Essa pesquisa sobre a mulher brasileira nos espaços públicos e privados foi realizada novamente e com uma maior amplitude após 10 anos. Os resultados dela se revelaram muito próximos à anterior quanto ao número de mulheres que já haviam sofrido violências cometidas por homens. Em 2001, 43% das entrevistadas e em 2010, 35%, e ao fato de o principal perpetrador de tais violências ser o parceiro conjugal, o atual ou ex, totalizando 80% dos casos se acentuadas das situações de assédio e violência sexual, segundo a Fundação Perseu Abramo. Em relação ao número de homicídios femininos, o país ocupa a 7ª posição em lista de 84 países. Entre 1980 e 2010, foram assassinadas mais de 92 mulheres, sendo que 47,5% apenas na última década. A pesquisa indica que 68,8% desses homicídios ocorreram nas residências das vítimas e para as mulheres da faixa etária entre 20 e 49 anos. 65% deles foram cometidos por homens com os quais elas mantinham ou mantiveram relacionamento amoroso. O relatório alerta ainda que altos níveis de feminicídio com frequência são acompanhados por uma grande tolerância quanto à violência contra as mulheres e, em muitos casos, são resultados dessa própria tolerância. Diversos estudos têm demonstrado o quanto, de fato, os valores culturais machistas e patriarcais ainda estruturantes em nossa sociedade estão associados à grave recorrência das violências cometidas contra as mulheres e às sérias desigualdades de poder e de direitos ainda enfrentadas por elas em nossa sociedade. Por essa dimensão de gênero,
perpassa ainda um panorama de incremento ou intensificação da violência, de um modo geral, em nossa realidade. Machado ressalta que a análise de gênero instaurou-se um novo paradigma metodológico a partir de 3 pilares fundamentais: a ruptura com o essencialismo biológico, o privilégio metodológico às relações de gêneros, em contraposição às categorias substancializadas de homem e mulher, e a afirmação de transversalidade de gênero nas demais áreas do social. Gênero passa, assim, a ser compreendido como uma categoria de análise em estatuto teórico e epistêmico e caráter estruturalmente da sociedade. Segato, presente nos estudos sobre gênero, consideramos fundamental destacar a evolução paradigmática percebida em suas temáticas ao partirem do estudo da mulher como um conceito universal e abstrato, para o olhar sobre as mulheres em seus diferentes contextos, classes e etnias, e deste para o foco sobre as relações entre homens, entre mulheres e entre eles, possibilitando o estudo de feminilidade e de masculinidades. A perspectiva pós-moderna dos estudos de gênero, por sua vez, traz ainda uma nova problemática: repensar as categorias de identidade de gênero e as associações entre determinismo biológico e diferenciação sexual. Judith Butler é considerada uma das principais teóricas a radicalizar a crítica ao próprio conceito de gênero e a indicar possibilidades originais e plurais à transformação social das relações de gênero. Entendemos esse dinamismo dos debates teóricos sobre tal conceito como emblemático da importância do referido campo de estudo e da urgência por mudanças e ressignificações das dimensões de gênero presentes em nossa sociedade. A categoria de gênero deve agregar às análises uma dimensão explicativa que nos permita problematizar novas possibilidades de ser, agir e empreender mudanças. Acreditamos que uma apropriação do gênero apenas em um âmbito descritivo limita nossa compreensão, enrijece nosso olhar sobre cultura e desenvolvimento humano e reforça as desigualdades entre homens e mulheres. Dessa maneira, é fundamental compreender como as dimensões de gênero são estruturantes na constituição subjetiva de homens e mulheres e na organização das relações sociais estabelecidas a partir de desigualdades de poder entre eles. Estas desigualdades se conectam, por sua vez, ao fenômeno das violências cometidas contra as mulheres. Logo, a abordagem do conceito de gênero é essencial para compreendermos acerca dessas violências, ainda que não limite em si toda a complexidade do fenômeno. Nesse sentido, buscamos problematizar outras dimensões teóricas e filosóficas da discussão sobre a violência. A metodologia utilizada no projeto de extensão foi a abordagem qualitativa de pesquisa, que norteia o presente estudo. Inicialmente, foi utilizado o método bibliográfico exploratório, a fim de verificar o curso atual das pesquisas articulando gênero, educação e violência contra a mulher, momento em que puderam ser percebidos alguns relatórios e orientações produzidas sobre o projeto Lei Maria da Penha. A metodologia utilizada na elaboração e execução do projeto foi a de pesquisação, uma vez que se trata de uma pesquisa social com base empírica, objetivando uma atuação participante sobre determinada questão, com o objetivo de fomentar a discussão sobre o tema. As oficinas foram planejadas de modo a dar voz aos estudantes, rompendo com a visão de verdade unilateral e verticalizada de um suposto saber. Assim,
intercalaram-se as experiências dos estudantes com os conceitos embasados na teoria, visando a congruência com os princípios da extensão universitária, que propõe a interação dialógica entre sociedade e acadêmicos, objetivando assim a transformação social. Na pesquisa, o instrumento utilizado foi um questionário de 5 questões abertas. Segundo Parasuraman, questionário é um conjunto de questões feito com o fim de gerar os dados necessários para se atingirem os objetivos de um projeto, sendo muito importante na pesquisa científica. A devolutiva do questionário totalizou 12 respondentes, sendo que o objetivo e a proposta da pesquisa foram expostos de forma clara. Os resultados obtidos do projeto de extensão. De acordo com Barros, a codificação transforma os dados em elementos quantificáveis e qualificáveis descritivos. Para este trabalho, foi utilizado o processo pelo qual se apresentam os dados obtidos da categorização de forma descritiva acerca dos objetivos propostos. A disposição dos dados graficamente auxilia a interpretação da análise e facilita o processo de inter-relação entre eles e da relação deles com a problemática do estudo. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos disponibiliza informações sobre as 5 formas em que essas violações podem acontecer, seja a violência física, sexual, psicológica, moral ou patrimonial, e como cidadãos podem denunciar junto à Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, ONDH. No primeiro semestre de 2022, a Central de Atendimento registrou 31.398 denúncias e 169.676 violações envolvendo a violência doméstica contra as mulheres. O número de casos de violações aos direitos humanos de mulheres acima apresentados são maiores do que as denúncias recebidas, pois uma única denúncia pode conter mais de uma violência de direitos humanos. Os dados referem-se à violência doméstica ou familiar contra mulheres brasileiras até a primeira semana de julho de 2022. Para a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Brito, reforçar a importância da disseminação dos canais de denúncia para todos os atos de violência contra a mulher é sempre uma oportunidade para enfrentar a subnotificação existente no país em casos de medo e dificuldade da mulher sair dos ciclos de violência. Agora as perguntas abertas. Primeira pergunta: quais os avanços e desafios das conquistas dos direitos civis e políticos das mulheres no Brasil? A resposta: o Dia Internacional da Mulher, celebrado no 8 de março, simboliza a luta das mulheres contra a discriminação e por igualdade de direitos civis, sociais, políticos e culturais. Considerando que a Declaração Universal dos Direitos Humanos completa 74 anos nas condições de vida, na autonomia e liberdade das mulheres, bem como na superação das situações de violência e desigualdade nas quais se inseriam. É indiscutível que a luta das mulheres pelo fim da discriminação e pela igualdade de gênero transformou a sociedade em muitos países e também no Brasil. Essas transformações se deram a partir da conquista de novos direitos pela Constituição e de organismos estatais voltados para a promoção de equidade de gênero e pela adoção de políticas públicas que colaboraram para a redução da discriminação e das desigualdades de gênero. Próxima pergunta: há quanto tempo vem ocorrendo a luta das mulheres do movimento feminista no Brasil? Desde os anos 1970, reduzindo as discriminações contra as mulheres e transformando as relações de gênero.
Próxima pergunta. Como se deu a escolarização das mulheres no Brasil? A educação feminina no Brasil teve início com colégios particulares em meados de 1867, e foi apenas em 1880 que as mulheres puderam ingressar no sistema de ensino público. Contudo, o gosto pela leitura foi responsável por introduzir a mulher no mundo das letras, sendo o hábito decisivo para a sua educação. Próxima pergunta. Quais os avanços que se acentuaram no âmbito legislativo e das políticas públicas a partir dos anos 2000 para as mulheres? A resposta: são criados órgãos governamentais destinados a gerir políticas para mulheres e convocadas conferências de políticas para as mulheres. No que diz respeito ao combate à violência, são implantados sistemas de notificação da violência contra mulheres. São sancionadas a Lei Maria da Penha, em 2006, e a que tipifica o feminicídio, em 2015. Além disso, é alterada a tipificação penal de estupro, em 2009, permitindo abranger outras práticas tidas como sexuais para além da penetração vaginal. No que diz respeito à participação política, a legislação brasileira indica desde 1997 que cada partido ou coligação deve preencher nas eleições proporcionais um mínimo de 30% e um máximo de 70% para candidaturas de cada sexo. Próxima pergunta. Quais os canais de denúncias? Resposta: o Ligue 180 é um canal de atendimento exclusivo para mulheres em todo o país, além de receber denúncias de violência como a familiar ou política. O serviço compartilha informações sobre a rede de atendimento e acolhimento à mulher em situação de violência e orienta sobre direitos e legislação vigente. O Ligue 180 pode ser acionado por meio de ligação, site da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, aplicativo Direitos Humanos Brasil, Telegram na busca Direitos Humanos Brasil e WhatsApp. O atendimento está disponível 24 horas por dia, incluindo sábados, domingos e feriados. Segundo a psicóloga Laura Frade, a sociedade brasileira precisa compreender que uma mulher em situação de violência doméstica corre risco de morte. É fundamental que tenhamos consciência de que é preciso mudar a mentalidade de agir. Somos partes integrantes nesse processo de mudança de cultura. Quanto mais nos posicionarmos, chegaremos mais perto de ser uma nação em que todos somos respeitados, orientou Frade. Considerações finais do projeto de extensão. Foi muito bom, uma ótima experiência profissional quanto pessoal. A gravidade das situações de violência doméstica contra a mulher tem exigido cada vez mais estudos e reflexões teórico-práticas, que embasem compreensões desse complexo fenômeno. No presente trabalho, propomos a construir uma dimensão possível para o olhar e a compreensão dos sentidos e significados da violência contra a mulher. Entendemos que a articulação da dimensão de gênero com uma visão mais aprofundada do fenômeno da violência nos permite compreender como esta é marcada na intersubjetividade e no encontro com a alteridade, a partir de uma demarcação de poder, de negação e de opressão às mulheres. Tais compreensões nos possibilitam refletir acerca das definições e tipificações da violência contra a mulher enfatizadas pela Lei Maria da Penha, a Lei nº 11.340, em 2006. Trouxe um cenário de esperança, a legislação que criou mecanismos para enfrentar e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Completa 16 anos identificando a relevância dessa conceituação clara para reafirmar a amplitude e a diversidade pelas quais tal violência pode se expressar.
Esta clareza da lei, inclusive, facilita o reconhecimento das violências nas relações desiguais de poder, que circunscrevem dinâmicas cruéis em relacionamentos afetivos e conjugais. Para celebrar a data, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos lança a campanha Agosto Lilás, com o intuito de promover ações de conscientização para o fim da violência contra a mulher, além de divulgar o canal de denúncias Ligue 180, que é o Central de Atendimento. Nestes 16 anos, a lei também estabeleceu medidas de assistência e proteção. Serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício afetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. A titular do MMFAD, a ministra Cristiane Brito, ressalta a importância da norma legislativa para a proteção integral da mulher. A Lei Maria da Penha é um grande marco no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher no país. Ela é considerada uma das leis mais avançadas do mundo nessa temática, além de ser uma das mais conhecidas entre os brasileiros, sendo a base para o desenvolvimento de políticas públicas, comenta. Nos últimos anos, a Lei Maria da Penha passou por alterações que fortaleceram o aparato legal. Em 2019, por exemplo, foram 6 novas leis legislativas, entre os exemplos em maio, que permitiu a aplicação da medida protetiva de urgência pela autoridade judicial ou policial, a mulher em situação de violência doméstica e familiar ou a seus dependentes. O dispositivo também determinou que o registro da medida protetiva de urgência seja feito em bancos de dados obtidos, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça. Em julho de 2021, a lei definiu o Programa de Cooperação Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica como uma das medidas de enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher. Modificou a modalidade da pena da lesão corporal simples cometida contra a mulher por razões da condição do sexo feminino e criou o tipo penal de violência psicológica contra a mulher. Neste ano, a Lei nº 14.310 determinou o registro imediato pela autoridade judicial das medidas protetivas de urgência em favor da mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de seus dependentes. Sobre a gestão do MMFDH, o Ligue 180 recebe denúncias de violências, além de compartilhar informações sobre a rede de atendimento e acolhimento à mulher e orientar sobre direitos e legislação vigente. O canal pode ser acionado por meio de ligação gratuita, site da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, aplicativo Direitos Humanos, Telegram e WhatsApp. Assim, é muito importante o conhecimento a respeito dessas tipificações para subsidiar a compreensão sobre o fenômeno da violência de gênero contra mulheres e orientar a atuação técnica que se proponha ao enfrentamento e à superação de tal violência. Entendemos, porém, que essas definições legais apresentam suas limitações, principalmente no que concerne a abranger toda a complexidade e subjetividade envolvidas na vivência da conjugalidade, da violência e das relações de gênero. Desse modo, uma releitura de tais definições a partir de uma ampliação do olhar para a perspectiva dos direitos humanos, de forma a nos apropriarmos da dimensão da negação da dignidade humana, que permeia toda a violação de direitos e se configura enquanto violência. Além do mais, essa perspectiva traz à tona a necessidade de uma reflexão política e ética que abrange uma compreensão crítica e complexa da sociedade, da história,
das leis e costumes, dos direitos e violações e das próprias noções de humanidade e dignidade.